Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Fala, meus queridos, muito boa noite a todos. Falar boa tarde, mas é muito boa noite a todos. Está começando mais uma assessoria live e hoje estou aqui mais uma vez. Estou de volta, na verdade, que semana passada não participei, então estamos de volta. E cá estamos também com meu queridíssimo companheiro, amigo Vitor Amorim. Tudo bem, meu caro? Como é que você está? Tudo bem, Heitor. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Muita animação aí nessa segunda-feira. De volta aqui nesse quadro muito prestigiado aqui por nós, muito querido, né? Tava até comentando com o Champ hoje que começou ele na época comigo com a Carol. Então, poxa, muito bom. E, pô, a gente volta pouco aqui, mas quando volta, sempre no mesmo pique, né? Então, vamos lá, com toda certeza, e é isso aí. Vamos para mais uma. Boa. Pessoal, só para complementar, né, o Vitor Amorim ele faz parte da mesa de operações e hoje a gente falar um tema que eu acho assim super importante. Primeiro até porque é um tema que parece que não está acontecendo muita coisa relacionada a esse tipo de operação, mas, né, se a gente puxar mesmo aí na história, sempre houve, né, essas fusões e aquisições, sempre houve, né, algum movimento relacionado disso na bolsa e é super importante a gente entender essas premissas operacionais, porque é o nosso tema de hoje, né? O que acontece com o papel quando temos, né, fusões e aquisições. E isso é muito importante porque a gente sempre recebe uma cadeia muito grande de dúvidas quando acontece alguma fusão e uma aquisição. É um processo demorado, muito burocrático, às vezes acontece vários detalhes pequenos que o investidor tem que ficar ligado, porque se não ficar ligado pode se prejudicar, e depois acho que a gente pode puxar esse tema, né? Como que o investidor ele pode se prejudicar quando ele não presta atenção nos dados, né, nos pontos específicos de fusões e aquisições. Mas, meu caro, vamos começar falando assim, por exemplo, o que está no radar agora? O que está acontecendo de fusões e aquisições? E primeiro, né, eu acho que antes de a gente começar quem está acontecendo, qual que é a diferença? O que é uma fusão e o que é uma aquisição? Acho que isso é um ponto bem importante para a gente começar, digamos assim, do básico, né? O que você acha? Cara, com certeza, né. Então, assim, a primeiro ponto, Heitor, que você tocou, cara, é isso, tá. A fusão, basicamente, acontece quando 2 empresas ali, elas estão combinando seus negócios para gerar, um só, né. É semelhante a uma joint venture, né, que a gente viu. Vou dar um exemplo de uma joint venture aqui que a gente teve há pouco tempo atrás, relativamente, né, 3 anos mais ou menos, da BP, da petrolífera, inglesa, junto à Bunge, que realizou a BP Bunge, que é uma joint venture, que basicamente uma joint venture, ela é a união de 2 empresas ali, mas sem uma fusão, né. É uma união para fazer uma empresa à parte que vai estar contribuindo com as 2, né. Mas é semelhante a essa estrutura de joint venture. Então a fusão, basicamente, ela vai unir as 2 empresas para realizar ali, um serviço melhor, entregar uma oportunidade melhor sem tanto desembolso de caixa, apenas unir as 2 pontas. Quando você tem uma aquisição, ou seja, uma empresa que está comprando a outra, então ela não deixa de ter o nome dela, por exemplo, a empresa Genial Investimentos comprou a empresa, vou dar um exemplo aqui, a Cacau Show, ela vai comprar, não vai unir as 2 e trocar um nome, né. Então não vai combinar as estruturas, apenas vai ter uma contribuindo, com o crescimento da outra. Até um ponto importante de comentarmos aqui, né, Heitor, um ponto que eu acho que agrega bastante aqui, até para o pessoal entender, é o seguinte: quando nós temos 2 empresas, uma de posição forte e outra empresa de posição fraca no mercado, isso eu digo em relação à caixa, em relação à estrutura para poder segurar uma crise, segurar uma eventual falta de recursos, quando a crise chega, quando o mercado se estressa, aquela empresa que tem caixa mais fraco, que tem uma posição mais fraca, ela se desvaloriza, ela perde market share, numa medida que a empresa mais forte, ela toma market share maior, ou seja, a parcela dela de mercado, ela aumenta. E o que isso implica? Tá? Basicamente, gente, as empresas mais fortes numa situação estressada, essas empresas elas são mais favorecidas, por quê? Porque elas têm um caixa maior para poder realizar uma aquisição daquela empresa que está numa situação ruim e ela pode comprar mais barato aquela empresa, tá? Então vou dar um exemplo aqui que aconteceu em 2020.
O que aconteceu? Na época, a Smiles estava numa situação bem ruim, volta do tombo ali da pandemia, começando a andar. A Gol também estava. Só que na época, Heitor, a Gol ela tinha uma posição mais forte do que a Smiles. O que aconteceu? A Gol comprou a Smiles e aumentou a sua fatia de mercado, fazendo com que, perante os seus pares ali, como a Azul, ela ficasse numa situação muito mais favorável, né. Então, o estresse de mercado, considerando situações econômicas dentro das empresas onde elas estão mais fortes, isso acaba favorecendo aí a aquisição. E o que acontece agora, com o mercado mais estressado agora, desde metade do ano passado para cá, isso vem favorecendo bastante aí as fusões e aquisições no mercado como um todo, né. Então, assim, sempre tenham em mente isso, tá. Isso no mercado estressado sempre vai acontecer, a fusão e aquisição das empresas, seja combinação dos negócios na fusão ou apenas uma aquisição, da empresa, né, então isso é um ponto bem importante. Show. Agora, o que a gente tá vendo aí no radar que pode ir pra frente ainda, né, Heitor, que isso ainda vai ser aprovado pelo CAD, que é o membro aí que dá o aval ali efetivo para a empresa realizar a compra, né, é algum potencial comprador, a gente não sabe se isso ainda vai para frente ou não, tá, mas que possa vir aí a englobar a Oi, né, então tá Sim. tendo bastante esse comentário aí de quem pode, realizar a aquisição. A gente teve há pouco tempo atrás a TIM que comprou algumas, plantas ali da Oi, né, então pode ser que venha aí a realizar alguma compra, mas nada oficial ainda, né. Então, gira muito boato, fusão e aquisição gira muito boato. E um segundo ponto também, no meio desses boatos, no meio de toda essa atenção dentro das empresas, qual que é o principal ponto? Mais volatilidade, tá? Então a gente tem muita formação de expectativa dentro do papel, às vezes você vai ver no mês o papel caindo 30% porque o mercado não gostou de ver aquela fusão aquisição, ou de repente o papel subir 100 porque o mercado adorou, pô, achou que vai ser sensacional. Então tem muito disso, tá? Às vezes pode acontecer de você estar comprado numa empresa que ela está passando por uma fusão e aquisição. E aí o mercado vai precificar aquilo de uma maneira que, pô, não gostei, né, aí ferrou, o papel vai cair 50%, você vai tomar um prejuízo. Então, eventualmente, isso pode acontecer, né, então esses são os riscos aí de basicamente de fusões e aquisições no mercado, né, então a gente já viu Show. várias dúvidas que foram surgindo, né. Várias, inclusive o que eu queria comentar é o seguinte, eu acho que o que mais acaba gerando dúvida, principalmente na galera que está operando, né, essa questão de: "Ah, eu tenho ação de uma, tenho ação de outra", geralmente são quando acontecem as grandes fusões. Por exemplo, né, quando teve Localiza e Unidas, uma fusão, pô, teve muita dúvida no mercado, né. Quando Sim, teve Hapvida e Notre Dame, foi uma fusão grande sim, também, teve muita dúvida no mercado, porque eram ativos que tinham papéis, né, então tinham isso, papéis listados e isso acaba implicando em vários desenrolos, né, operacionais. Por exemplo, uma que a gente está vendo aqui agora, Redditor e Sul América, né, sim, também há um grande movimento e uma grande dúvida que nós temos no mercado. Agora, aquisições, Vitor, eu acho que é algo um pouco mais, entre aspas, tranquilo para o acionista, né? Por exemplo, vamos supor, Magazine Luiza teve 9 aquisições, 10 aquisições em 2020. Para quem sim, tinha um papel, foi beneficiado, né? Por sim, exemplo, Ambipar fez, sei lá, 30 aquisições desde quando o papel foi listado. Só que o papel foi muito bem, só que o fato de ter feito tantas aquisições acabou sendo prejudicial, porque os investidores como um todo, né, acham que a empresa está se alavancando muito, está gastando muito com outras empresas. Então, o que eu queria trazer para a galera aqui é o seguinte, às vezes, até porque puxando essa pergunta que nós temos aqui, ó, do Marcos, ele falou assim: "E há aquisições amigáveis e hostis", né, e aí eu estou respondendo ele: "Sim, exatamente, meu caro. Há aquisições que são extremamente positivas para a empresa, porém, há aquisições que vai ser, que o mercado não vai gostar, por exemplo, e isso acontece sempre. Como aquisições é algo que sempre o mercado está rolando e como o Vitor comentou, fusão é algo um pouco mais complicado, mais burocrático, porque a gente está falando de duas grandes empresas se fundindo. Agora, aquisições realmente acontecem, mas obviamente que há aquisições que não são positivas e há aquisições que são positivas. E um outro exemplo, não é só porque a empresa está fazendo uma aquisição que o mercado fala assim, poxa, olha lá que legal, a empresa está comprando, ou a empresa está comprando muito.
Magazine Luiza foi em algum dado momento penalizado por isso, Ambipar foi muito penalizado por isso, e algumas empresas continuam sendo penalizadas por isso, pelo esse excesso de aquisições que acabam fazendo, conforme o Vitor comentou, né, para tentar abocanhar, né, um pouco desse market share, vai comprando muito, então pode ser que seja um problema. Por isso tem que acompanhar bastante, principalmente quando o cliente está montando uma carteira, né, Vitor, a longo prazo, algo do tipo. Sim. Mas eu queria voltar uma pergunta para. Pode falar. Não, pode falar, tranquilo. Não, eu ia falar assim, por Vamos lá. exemplo, em questões operacionais, né? O que uma fusão pode dar erro quando, por exemplo, eu tenho um papel da empresa que vai ser Isso. fundida, por exemplo, no caso Hapvida e Notre Dame ou Localize Unidas. O que porque assim, né? Vamos supor, Localize Unidas, quem ficou como quem foi o primeiro lugar da fusão foi Localiza. Hapvida e Notre Dame foi Hapvida. Mas, por exemplo, se eu tivesse no caso aqui as ações de Unidas, quais os principais erros que nós podemos ter, né, operacionais, não erros, mas o que pode É, acontecer com o meu papel se eu não prestar atenção, enfim, sabe? Se eu não me atentar a isso, o que acontece? cara, o principal ponto, tá? Você vai ser pego de surpresa porque você tinha uma ação de empresa em um dia e no outro ela sumiu da sua conta e apareceu outra. Esse é o principal, que é o pessoal se liga e fala, meu, cadê meu papel? Sumiu. Perdi minha ação e apareceu outra aqui que eu não quero e tá caindo agora, 30% aqui. O que que tá acontecendo? Então, assim, primeiro ponto de alerta que vai dar no investidor é isso, quando ele vai abrir a carteira dele, vai estar lá faltando um papel que ele tinha, que de fato não possui mais, né. Então, esse é o principal ponto que vai acontecer. Aí, claro, sobre a posição de opções, também vai acontecer a mesma coisa, as posições de opções são tratadas igualmente, assim como a posição, do Vista, né. Então tem muito disso. Então assim, acho que o principal ponto, tá, que o investidor pode fazer é frequentemente acompanhar o RI da empresa, gente, coisa mais simples. RI da empresa ou até o canal de notícias ali que você pode ver, notícias do mercado financeiro também, que eles cobrem todos esses pontos. Então, relacionamento com investidores da empresa, qualquer empresa listada em bolsa é obrigada a ter um canal com investidor, tá? Isso é lei e o investidor precisa estar ali sempre acompanhando, né. Eu sei que é difícil, mas, pô, de repente, uma vez na semana, pega ali um sábado ou de repente uma sexta-feira, algum dia, mas acompanha o RI do investidor, porque é muito importante, não é só comprar o papel e carregar, né. Sabe uma dica, É, só uma dica pra galera, fala aí. uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, eu recomendo muito isso, faz um e-mail novo, pega esse e-mail só para isso, cadastra no RI da empresa. Esse e-mail só vai receber Boa, diretamente do RI. Ponto. muito bom, Morreu, muito bom mesmo, é entendeu? isso aí. É isso Enfim, aí, só cara. aí desculpa te atrapalhar. Não, baita dica, que isso, inclusive, pô, eu posso até começar a fazer isso, eu admito que eu não fazia, eu tinha o meu. Eu tinha o Não, mas meu, é, mas é uma coisa assim não, que às vezes, por exemplo, eu também, é, eu tinha ações e eu imagina. acompanhava, tipo, no além, né, pô, ficava sabendo disso, aí a gente Sim, acompanha todos os dias, então a gente sabe dos pontos. Mas fazer isso, cara, facilita muito, você cria um canal sim. específico para aquilo. E é um e-mail para isso, sei lá, Vitor Amorim, carteira, É, pronto. isso. Que você quer acompanhar Vale, cadastra lá, o que pintar de Vale vai bater no seu e-mail, pronto. É isso. Pô, baita dica, Heitor, é isso aí. Cara, então assim, acho que, pô, o principal ponto é esse. Aí eu vou até dar um exemplo aqui recente, mas é um exemplo Por que é favor. bom, né. Então, pô, principal evento que tivemos aqui para começar o ano bem, fusão da Alço 3 com a BR Malls. Então a Alço 3 acabou realizando ali a combinação de negócios e a BR Malls deixou de ser Verdade. negociada em bolsa, né. O Heitor vai lembrar, foi recente, aconteceu em janeiro agora. Então, cara, basicamente o que aconteceu, o acionista que ele tinha ação da BR Malls, que foi ali adquirida pela Alço, parou de negociar. Então ninguém tem mais o papel, né. E aí, cara, depois dessa combinação dos negócios ali delas, houve uma troca. Ou seja, basicamente, só para vocês entenderem, tá, o intuito da combinação dos negócios ali não é fazer com que o acionista que tinha aquela empresa que parou de negociar saia perdendo, nunca é. Então, ele, por exemplo, ele tinha uma ação que valia 40, ele recebeu as ações equivalentes que valem 20, então tem alguma compensação financeira que é feita àquele acionista, o que a gente chama de parcela caixa, tá. Então,
ele recebe a parcela caixa e as ações também. Então, às vezes, é difícil entender? É difícil entender, mas a parcela caixa continua sendo ali uma forma de fazer essa troca, tá? Há muito tempo atrás, pô, sei lá, 10 anos atrás, nós não tínhamos uma estrutura tão boa assim, com papéis que negociavam em bolsa. Graças a Deus evoluiu bem, a gente hoje tem um mercado bem sólido nisso, mas são pontos relativamente novos, né? Então nós não tínhamos isso há muito tempo atrás, né? E até um ponto que a bolsa começou a fazer, que até facilita bastante, é o tratamento das opções. Por exemplo, quem tinha opções, no caso, você que tem opções hoje de uma empresa, ela vai passar por uma troca ali de papéis em função da aquisição por outra empresa, da combinação de negócio por outra empresa. O que a bolsa faz? A bolsa trata as opções separadamente. Ela cria um ativo separado só para aquelas opções até que passe a fusão, para poder Entendi. eventualmente proteger o acionista, né? Então, poxa, isso é bom. Porque, assim, num eventual caso desse, o acionista ele pode sofrer prejuízo nas opções. Por quê? Porque a opção, basicamente, gente, tem a negociação em tela? Tem a negociação em tela. Só que tem a influência de um agente que é muito importante, o market maker. Quando as opções elas vão passar por esse evento de troca de papel para o outro, acontece muitas vezes do market maker não conseguir dar preço ou eventualmente não ser proveitoso para ele ali em dada a situação da empresa, de estar totalmente distorcida ainda, né? Então, visando diminuir esses impactos, a bolsa acaba atuando ali em prol dos acionistas para poder evitar aí qualquer distorção ou algo do tipo. Então é um procedimento novo também, começou no ano retrasado, na verdade, tá? E vem dando bastante certo. Eu já acompanhei aqui, por exemplo, o acionista que ele tinha as opções ali de BR Malls. Como que aconteceu? O acionista ele foi exercido naquela opção, só que ele pagou também uma parcela caixa para compensar aquele caixa que o acionista que estava comprado receberia. Então é tudo muito bem amarrado, Heitor, não tem um erro. Eu acho que a bolsa, inclusive, está agindo muito bem nisso, com maestria, porque Estrutura boa, é, né? estrutura muito boa, assim, princípios contábeis sendo feitos à risca. Então é muito difícil o acionista sofrer um prejuízo nisso, acho que quase impossível, né? Eventualmente, é muito difícil alguém conseguir fazer uma manobra contábil e não ser pego em alguma troca de papel, acho dificílimo. E é nessa linha, cara. Acho que esse é o principal ponto. O único prejuízo que o acionista pode sofrer nisso, gente, é aquela coisa: você realmente está sujeito a mais volatilidade no mercado e o mercado cotar a sua ação muito abaixo aí do que aconteceu. Eu lembro na época, a Americanas comprou a B2W, a antiga Betopo, quando negociava, né? Sim, sim, sim. E aí, Teve qual que essa era também, teve essa. Teve essa. Você aí, acionista da Americana, saiba que teve mais um evento aí antes, tá? O que aconteceu? Na época existia uma empresa, a B2W, que negociava na bolsa também, como o código BETOL, e aí a Americanas, a antiga Lame, lembra, Heitor, a Lame? A Lame foi Lembro. lá e falou: olha, eu vou então, gostei da empresa, vamos então colocar ela no nosso grupo. O que aconteceu? A B2W trocou de código, virou BETOL, e a Americanas continuou lá com Lame. Um tempo depois, a Lame parou de negociar e englobou todos os negócios na Americanas, ou seja, comprou a empresa de fora, englobou, pegou a Lame e juntou tudo em um grupo só, virou um papel só. Só que nesse meio tempo, eu vou até dar uma olhada aqui para não falar nenhuma bobagem, tá? O Hum. tombo agora foi feio? Foi feio. Mas nesse meio tempo, lá em 2020, o papel negociava quase 80, foi para casa dos 30. Caiu Eu lembro que foi feio também. 40% em 15 dias. Então, o tombo nesse período foi feio. E aí, até um ponto de alerta aqui para você acionista, para você investidor. Cara, tá vendo que o papel tá estressado? Cuidado. Cuidado máximo, não é, olha, o papel subiu 10% por conta da fusão e aquisição. Vou vender? Heitor, na live do Heitor, aparece direto, já escutei. Pô, Heitor, posso vender o papel agora? Vai cair, vai voltar? Cara, é muito improvável você dizer isso. Pode ser que volte até abaixo, mas é difícil. Então, assim, na melhor das situações, até para evitar o que aconteceu com a Gafisa há pouco tempo atrás, que subiu 300%, no uhum. primeiro dia subiu 30%. Aí depois, se você tivesse vendido ali, o papel subiu mais 300%.
você ia segurar esse prejuízo, você ia perder além do que você ia ter. Então, tem que tomar bastante cuidado. Eu sei que é tentador, mas tomar cuidado, de repente ficar um pouco mais afastado, de repente você vai comprar papel, compra um pouquinho para começar a sentir, ou espera acalmar a situação, porque é muito complicado. Então, um tom de cuidado aqui que eu quero deixar, uma dica mesmo de coração é: cuidado com os papéis nessas situações, porque quando o papel está distorcido, isso quer dizer que a volatilidade implícita para aquele ativo que o mercado está precificando está muito alta. Então isso pode fazer com que você tenha prejuízo, tá. Então acho que esse é o Show. principal ponto. Não, beleza, esse eu acho que é o principal ponto, inclusive, algo que eu queria destacar, por exemplo, que a gente teve aí agora há pouco, foi o caso de loja sênior com o grupo C&A, né? Houve também esse barulho no mercado que poderia Isso. acontecer essa aquisição via loja sênior. C&A disparou, foi para cima. Quem comprou o papel no high hoje está tomando um prejuízo, né? Obviamente, porque não foi, pelo menos é um assunto que as duas companhias falaram que não eram verdades no mercado, e no mesmo dia, loja sênior, em vez de subir, estava caindo. E aí, já respondendo essa pergunta, por exemplo, do Marcos. Por exemplo, para os acionistas de loja sênior, eles não acharam positivo essa aquisição. Por quê? Pô, vai queimar caixa com uma empresa que talvez não faça sentido, uma empresa que talvez não está dando muito certo. Enfim, vai pegar o market share positivo, mas vai queimar muito caixa. Inclusive, loja sênior tem bastante caixa desde quando fez o follow-on, acho que foi 2020 também. Ou seja, para a loja sênior não foi positivo, mas para quem, por exemplo, tinha um papel de C&A, talvez poderia ser positivo. Então tem Com esse viés, né? Porque às vezes vai ser positivo para quem tá vendendo o papel, porque o papel, teoricamente, entre aspas, aqui tá meio morto, tá meio bem volume baixo, bem paradão, mas para quem tem um papel que vai ser a empresa que vai fazer a aquisição, teoricamente pode ser algo negativo. Então, algo que você colocou aí, de prestar atenção nessas eventuais eh, informações do mercado que está vindo, né? Uma aquisição, uma fusão, tomar muito cuidado, porque é exatamente isso, cara. Tudo tem que ser baseado em informações reais que são transmitidas através da B3, volatilidade vai vir, e o brasileiro tem esse fomo de ficar fora, né, Vitor? Por exemplo, pô, sim. a FISA está subindo 300%, como que eu fiquei fora dessa? C&A subiu 50%, como que eu fiquei fora dessa? Especulação. Obviamente, quem vendeu Gafis em algum dado momento se prejudicou, quem comprou C&A se prejudicou, vários papéis têm essas premissas e informações que vai acontecer uma fusão ali, uma aquisição aqui, e Isso. acabam se prejudicando. Uma coisa que eu sempre falo, viu, Vitor, para todo mundo, e eu deixo de dica também para a gente encerrar essa parte, para de ficar comprando narrativa. Não Perfeito. compre estratégia, entendeu? Quando você é uma É isso. pessoa que está começando, talvez você está começando no trade, não tem muito dinheiro, enfim, está começando sua carteira ou está entendendo esse mundo, não compra narrativa, compra estratégia. Depois, um dia, quando você já tiver um pouco mais de experiência e tiver caixa para isso, talvez você pode especular nessas narrativas, porque sim, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. Mas, obviamente, está comprando um risco muito elevado. Né? Esse é um ponto muito importante. Agora, Não meu é cara, isso. eu quero voltar aqui para um ponto. É o seguinte: todas fusões e aquisições elas são diferentes. Obviamente, isso acontece. Né? Sim. Cada fusão e aquisição é diferente. Você até comentou que o acionista ele não é prejudicado nessa troca, né? Por exemplo, um Isso. papel vale 100, o outro vale 50, nessa troca é muito correlacionada. Agora, o, Uhum. o ponto é o seguinte: é, tem o que eu fazer? Tem como eu dar minha opinião? Tem como eu analisar isso? Tem algo que nem, por exemplo, a pergunta do Marcos, que eu achei bem legal. Para o minoritário muda alguma coisa? Ou, obviamente, isso só é mais para a galera que tem um maior controle da empresa? Tem alguma maneira de você votar? Por exemplo, em alguns casos, tem como você Tem. ter, você ter acesso à votação? Como é que funciona nesse caso, meus caros, meu querido? Você sabe explicar? Com certeza, Heitor. Assim, cara, é que assim, essa informação carece aí de estar no público, porque o que acontece? Quando a empresa vai fazer um evento desse, ela tem que comunicar aos acionistas e tem que convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, a famosa AGE. Como que funciona isso? Ela vai convocar uma assembleia com os acionistas, isso pode ser online, pode ser via física, via papel, né, mas ela publica isso no RI, então, de novo, RI da empresa,
E aí ela vai publicar lá e vai especificar: "Olha, eu vou fazer estou pensando em realizar a tal fusão com X empresa. Estão de acordo? Quais acionistas estão de acordo?". E aí nisso ela vai levar em consideração com toda certeza o peso das ações de cada um. Só que é aquela coisa, se os minoritários se juntarem ali, de repente, olhar o RI, de repente entrar em alguns fóruns ali de minoritários, de acionistas para poder entrar lá e votar e dar ali o seu voto, cara, isso pode ser revertido dependendo da situação, né. Então, primeiro ponto é olhar o RI para ver ali os fatos, e as empresas sempre publicam ali os documentos, a via de voto, muito importante. Até pouco tempo atrás a gente fez a votação de uma assembleia do fundo aqui da casa também, o PLCA, e dentro do era tudo online, dentro do site você entrava com o seu CPF, tudo Sim, certinho, tudo muito datado. Poxa, achei sensacional. E o procedimento é o mesmo, muitas empresas realizam online mesmo, e você pode sim dar o seu voto, né. Agora, com toda certeza, isso aí é um ponto que você comentou, o institucional ele tem muito mais ações e o peso dele vai ser muito maior ali, na votação, mas claro, eu acho que enquanto acionista, enquanto dever de acionista junto à empresa, faz sentido sim, votar, tá. Eu acho que é muito importante, você que é acionista, você, de certa forma, é dono do negócio. Então você tem que votar, você tem que expressar ali o seu opinião, voto. participar, né, cara? Você tem que dar a sua participação, não tem jeito. Então eu acho que é muito importante isso, Heitor, porque assim, cara, até tem um site que eu acompanho há muito tempo, que é o ADVFN, tá. ADVFN é muito velho de mercado, mas muito, muito velho de mercado. E aí tem alguns chats lá que eles vão comentando, depois vocês digitam no Google, pode dar uma olhada, eu vou até procurar aqui, daqui a pouco eu posso mandar aqui também, que é o ADVFN Chat. Lá tem alguns fóruns que as pessoas vão publicando, você pode criar o seu fórum eventualmente, e aí vão entrando pessoas, né, para poder comentar sobre o papel: "Olha, eu tô achando tal coisa sobre a empresa. Ó, tá aqui estão os documentos que eu mesmo analisei, tá a minha análise pessoal". Então as pessoas se ajudam bastante ali, eu acho que é muito importante. Tem os day traders também que fazem grupos ali, mas você pode procurar pelo papel e dentro do papel tem vários fóruns, né. Então acho que é bem interessante. E claro, ajuda bastante. Eu vou colocar o link aqui para vocês daqui a pouco, tá. Mas a parte da votação acho imprescindível, tem que ter sim. Boa, é isso aí. Às vezes a galera acha que vai perder de tempo, né, vai expressar de maneira negativa, mas enfim, eu acho que é super importante, até para você entender essa questão aí do que pode acontecer com o papel, de enfim, de ser negociado ou não. Agora algo que eu queria expressar, o Vitor, por exemplo, quando acontece uma aquisição, uma fusão de um papel que está listado em bolsa, automaticamente a bolsa ela te entrega, né, o outro papel. Agora, por exemplo, quando uma empresa, fale, né, teoricamente faliu, fechou, acabou as operações, por exemplo, muitas pessoas ainda não têm posição em Domo 3, né. Muitas pessoas têm essa posição ainda e não têm o que fazer. Eu queria que você explicasse um pouco se tem esse risco, por exemplo, de alguma aquisição, alguma fusão, de, por exemplo, eu ter o papel, eu não receber, por exemplo, talvez eu teria que ter votado, teria que ter aceitado algum termo, e eu não participar nessa negociação e acabar ficando com o papel e ficar Sim, segurando uma bucha ali que depois eu não consigo mais me movimentar, não consigo vender esse papel. sim, sim. Acho que é um ponto importante para a gente destacar. Cara, assim, até tem em alguns casos, quando a empresa está numa situação muito ruim, ela realiza a OPA, né, que é a oferta pública de aquisição de ações. Então como que funciona isso? A empresa vem a público recomprar as ações, daquela dos acionistas, né. Então o acionista ele tem a oportunidade de vender ele sim, a um preço estipulado, tá, a empresa que vai definir o preço que ela vai comprar, mas é aquela coisa, você está numa empresa que ela está afundando, você tem um bote salva-vidas, eu acho sempre válido você pegar o bote, independente do tamanho do bote, né. Sim, independe Mas, o negócio é não cara, morrer, né. é melhor do que morrer, querendo ou não, né. Mas, cara, é aquela coisa, se a situação tá bem feia mesmo, é capaz de ela nem conseguir fazer a OPA e ela falir e você perder todo o seu dinheiro, pode acontecer. Agora, é o caso da Domo, eventualmente não tem saída, né, o caso da MMX também, todo o grupo aí, Ike Batista no geral, né. E eu até, cara, há pouco tempo atrás, eu mesmo participei de um leilão
leilão de falência da Bluetech. Lembra dessa empresa, Heitor, da Bluetech? Sério, você foi nisso? Eu fui, não, foi online, foi em tela, Online? mas eu fiz o leilão de falência deles. Eu operei o leilão de falência da Bluetech. A Bluetech, para quem não sabe, é a antiga, cara, eu esqueci o nome antigo dela, era um nome bem característico da bolsa, cara, que tinha antes. Bluetech, acho que era, aqui, ó, eu vou ver se eu acho aqui só para comentar com vocês. Puxa aí, puxa aí, Espera aí. puxa aí. Depois a gente vai responder a pergunta aqui depois também do Velk, que acho que fala dessa maneira o nome dele. Ele perguntou Uhum. aqui, depois a Achei aqui, ó. gente solta essa pergunta. Fala aí. JB Duarte, antiga Bluetech. Ah, O que acontece? Só trocou de nome, é a mesma empresa. A empresa veio à falência. O que aconteceu? Parou de negociar o papel. Há pouco tempo atrás, eles realizaram um leilão onde as ações poderiam ser vendidas pelos acionistas semelhante a uma OPA. Só que ninguém estaria comprando da empresa emissora porque a empresa faliu. Então, quem compraria? Pessoa física, pessoa jurídica, qualquer um poderia comprar. Basicamente, quem entrou comprando no leilão entrou comprando a massa falida da empresa. Ou seja, se porventura, depois de anos, a empresa voltar a negociar, ou se a empresa vender parcelas dos ativos dela e pagar alguém, aquele acionista que comprou a massa falida tem direito ali a receber. E aí, cara, o que acontece? Lembro bem dos números. A empresa parou de negociar a 4,20, mais ou menos. 4,22, que tinha a PN ao N. O leilão de falência, Heitor, saiu a 3 centavos. É uma saída. uhum. Mas aconteceu o primeiro leilão de falência da B3, eu participei dele. De fato, até eu fiquei com dúvida, porque foi o primeiro feito no mercado, tá? Mas, em último caso, se isso acontecer, tem sim uma saída. E é aquela coisa, o que eu falei pro Heitor, pô, receber 3 centavos e não receber nada é melhor receber 3 centavos, né? Pô, doído? Doído, com toda certeza. Mas é melhor do que não receber nada. Claro. Então, cara, foi isso. A gente acabou participando aí do leilão de falência da empresa, assim. E, assim, é um procedimento novo, mas é aquela coisa, B3 sempre visando ali melhorar a situação para o cliente, né? Então, deu saída, quem quis comprar também conseguiu comprar e é isso. Então, o principal ponto, cara, é que assim, você investidor entenda que a B3, o mercado como um todo, ele tá atuando ali para tentar melhorar a situação para você, tá? Ele tá tentando sempre atuar para dar esse procedimento, porque assim, no MMX da vida lá em 2009, não teve isso. Não teve isso mesmo. Então, cara, é aquela Ficou coisa, e ficou, né? ficou e ficou. Então eu acho que isso pode vir aí acontecer mais vezes em eventuais, quebras de empresas, tá. E eu fico tranquilo aí, mais tranquilo na verdade, de poder acompanhar e saber que a gente tem aí uma estrutura muito boa da B3 por trás, que vem fazendo aí com que o acionista fique cada vez mais seguro, né. Então, assim, acho Boa. que esses são os principais pontos aí, a gente cobriu bem desde da entrada da fusão e aquisição até o fundo do poço, né, da Sim. saída ali, do Titanic quebrando. Mas, cara, esse é o principal ponto, É você isso. entender o RI da empresa, entender o documento, ler todos os relatórios, relatório de casa de research também que publicam, hoje ver podcast, tem um podcast dos meninos da Nord Research, muito bom também, então eles comentam sempre isso, como levam gestores lá para poder falar, então acho que, assim, hoje tem muito mais informação que vai minimizar as perdas, né. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, acho que é Fala aí. fala Vel, que ele falou assim: outras corretoras que tenham conta não permite venda de ETF de renda fixa pelo home broker, só na mesa de operações. É o mesmo caso da Genial? Pagarei taxa por essas operações? Tem aquele ETF de renda fixa, né, que é novo, é o LSTF11. O ETF Sabe? de Tesouro Selic. É, Cara, assim, se você for ficar vendido em ETF, você pode tentar fazer a venda pelo seu home broker normal, tem, pô, BOVA11 e VVB11, né, Heitor? Tem aluguel, beleza. tem. Agora, pô, você vender LFTS11 é um papel que não tem aluguel no mercado, é difícil você achar, e se você achar, você vai pagar uma taxa muito alta. Eh, Se achar, senão vai Se tomar multa achar da B3 até
porque se você for parar para pensar, o LFTS11 é um título que compra a Selic. E a Selic ela vai acumular, ó, Selic de 1 dia, Selic 2 dias, ela vai aumentando só. Então por que que eu vou vender um ativo que ele só vai sendo acumulado para cima? Não tem sentido. Então, no LFTS eu acredito que não faria sentido, mas qualquer outro ETF você pode fazer via home broker normal que não paga taxa não, meu amigo, pode ficar tranquilo. É bem simplificado, é só consultar antes se for um ETF que, pô, o Heitor comentou hoje na live, um ETF que entrou na bolsa há pouco tempo, o BBOI11, o ETF de boi gordo, do Sim, Banco Inter. Cara, não tem aluguel ainda, o papel está se desenvolvendo, entende? sim. Então é difícil você tomar aluguel desses papéis para poder vender. Aí nesse caso de operar vendido, talvez faça mais sentido do boi gordo, você entrar lá no contrato futuro e vender o futuro. Aí faz mais sentido, porque você vai receber o ajuste sobre o contrato. E, claro, vai ter que depositar margem, mas talvez faça mais sentido, né. Mas, enfim, só a minha opinião, mas pode fazer sim aí no home broker normalmente, cara. É, pode fazer, eu só ressalto isso que o Vitor colocou, cuidado, né, que você vai fazer uma venda, você não sabe como é que tá o aluguel. Pessoal, vendeu, não tem o aluguel na B3, vai tomar multa até aparecer um aluguel disso. Às vezes está Fecha. falando de um ETF que é novo, e provavelmente você vai acabar se complicando. Às vezes, outras corretoras acabam usando a mesa de operações justamente para isso, para você para minimizar, obviamente, né, esse risco do cliente e, claro, fazer uma receita, mas cobrando por esse serviço, justamente para tentar proteger o cliente e não levar um problema até mesmo para a corretora, porque no final das contas você vai acabar gerando um problema com a corretora e afins e vai virar uma bola de neve, tá? Então, muito cuidado com isso. O único que eu conheço, inclusive conheci esse hoje, cara, não tinha nem me ligado que tinha esse LFTS 11, porque para a gente não faz muito sentido. Até que tem uma liquidezinha ali tranquila, né? 7 milhões, mas nada relevante. O gráfico também não dá para analisar. Mas tenta, tá bom, meu cara? O Vitor tá falando aí que não tem nenhum problema, agora é só entrar em contato mesmo com o pessoal para ver a disponibilidade se tem BTC ou não. Acredito eu que não, porque como é novo, o market maker ainda deve estar movimentando o papel, deve estar, né, distribuindo cota, deve estar bem tranquilo. Acredito eu que deve ter algum algum empecilho em relação a isso, tá bom? Sim, Alguma taxa de aluguel bem alta aí que vai acabar te prejudicando. E aí, meu caro, só para a gente seguir aqui, a gente conseguir matar as perguntas, tem uma pergunta aqui do Marco, ó, ele falou assim, bora. quando as ações ordinárias não são negociadas em bolsa, exemplo, Raizen, BMG, o que acontece com os detentores de preferenciais em casos de aquisição e fusão? Cara, desculpa, não consegui entender. Fala de novo aí, Heitor. Na verdade, ele falou assim, ó, quando as ações ordinárias não são negociadas em bolsa, exemplo, Raizen BMG, o que acontece com Uhum. os detentores das preferenciais em algum caso de aquisição ou fusão? Cara, assim, nesse caso, é válido, por exemplo, se o papel parou de negociar, tá, ou ele você tem você tem algum exemplo, tá, você tem alguma dívida daquela empresa, o melhor a se fazer é entrar em contato com o RI daquela empresa e tentar algum jeito de vender o papel junto à empresa. Um Sim, exemplo que aconteceu aqui há tempo atrás foi com as ações da GetNet. A GetNet era do Santander, teve que começar a negociar em bolsa porque o Santander não quis mais a estrutura da GetNet, então acabou vendendo. E o papel voltou a negociar, na bolsa, né, porque já não negociava, aí não desenvolveu bem, o papel afundou, e aí fez a OPA, Oferta Pública de Aquisições. Quem não participou da OPA, daquela empresa ali, da GetNet, acabou sofrendo, porque não conseguiu vender o papel em tela. Então esse é o clássico erro do investidor que não vendeu, deixou o papel passar, depois não tinha mais negociação, como que eu vendo? Aconteceu um ponto que o Santander acabou liberando. Existe um procedimento que o cliente entra em contato com a corretora e solicita a baixa escritural. O que que é a baixa escritural? A baixa escritural basicamente é pegar o papel, enviar para o escriturador da ação, ou seja, cada ação tem um escriturador, quem realmente segura ali aquela ação em caso de algum problema. No caso, a GetNet foi enviada lá para o Santander. Então, se o investidor chegar aqui na Genial, ó, Genial, quero mandar minha ação para o Santander. Nós mandamos para o Santander e aí o cliente em contato com o RI da empresa vai lá, fala com o Santander e alinha esse ponto. Fala: "Olha, eu quero vender meu papel", mas aí tem que pegar um documento, tem que assinar em cartório, tem que autenticar a firma e depois tem que mandar de volta, demora um tempo.
tá? Sim. Então, talvez tenha até que abrir conta no Santander. Mas tem saída, só que você tem que entrar em contato com a empresa aí para poder mandar o papel de volta, é uma dorzinha de cabeça, tá? Rapaz, o que aconteceu que eu tô tá vendo que Você eu tô rosa? tá azul, você tá parecendo Que é aquele isso? vilão lá do Deilson, do que é isso, Homem-Aranha. meu amigo? O que que aconteceu aqui? Pelo Não, amor de Deus. virou Eletro, ó. É, mas ó, deixa eu vou continuar que é. Vou continuar, não sei o que que é, Vai, mas eu vamos lá. acho que a pergunta dele foi o seguinte, por exemplo, ô Vitor, a sua explicação tá mais que certa, correta, mas a pergunta dele foi o seguinte, por exemplo, Ryzen existe o papel listado na bolsa que é Ryzen 4, mas a Ryzen 3, quem é dona de Uhum, 100% dos papéis é a Cosan e a Shell, então ela não está listada. Neste caso, meu cara, ele está perguntando assim, né? Por exemplo, o que acontece com o Ryzen 4 caso aconteça alguma fusão e aquisição, né, entre em Ryzen 3, tá bom? E aí eu vou responder ele, meu caro, se acontecer, por exemplo, de de, de acontecer alguma troca muito importante que vai acabar interferindo em Ryzen 4, obviamente que vai ter toda uma documentação, uma estruturação para você não para você não sofrer danos. Então, obviamente que vai ter negociações em Ryzen 3 que não são negociadas, mas caso venha interferir os papéis de Ryzen 4, com certeza você vai ser sanado pela bolsa, pela estrutura dela, fazer a sim. divisão, fazer. Isso acontece em várias empresas, né? Várias empresas têm, por exemplo, papéis é, 3 que não são negociados, mas os 4 são negociados. Esse é um exemplo. Ô, meu caro, eu vou ter que atualizar aqui, né? Então eu tenho que atualizar aqui porque eu não sei o que está acontecendo. O Deilson falou para mim para a gente atualizar. Vamos ver. Fico aqui Deixa eu com ver, já, vocês. ó, tô de volta, peraí. Tô aqui, gente. Vamos esperar o Heitor voltar. Tava azul aí, tava parecendo o vilão lá do Homem-Aranha, mas tudo bem. Agora sim. Aê, agora sim, pô. Transformei. Ó, Ó, eu acho que era isso que ele estava querendo dizer. E tem vários casos, né? A gente tem boa. Ryzen, tem BMG, como ele comentou também. Tem vários papéis assim. E papéis assim, meu caro, são mais fáceis para ter uma estrutura de controle da empresa, né? Por isso que acontece essa divisão de talvez o Ryzen 3 não ser posicionado em mercado, tá? Então, essa é uma visão clara que nós temos, mas conforme eu comentei, obviamente, se isso for prejudicial para você, né, para você acionista de Ryzen 4 ou qualquer outro papel, obviamente que você vai ser sanado, né, por uma eventual troca, alguma fusão e aquisição que vai acabar prejudicando ou né, praticamente ajudando o investidor. É isso, meu querido. É isso aí, com certeza. Fechou, meu amigo. Tem mais perguntas? Acho que não. Acho que a gente passou bem aí os pontos, né? Acho que é importante. Galera, peço para vocês deixarem um like, fortalece o nosso canal. Queria agradecer, claro, ao Vitor Amorim também pela participação. Meu caro, o Sempre. seu Instagram é esse aí? Perdão, falei, Heitor, cortou um pouquinho. O seu Instagram é esse que está na tela? Esse aí Ou mesmo, não? É Vitor esse? T. Amorim. É Boa. esse. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, acompanhem lá o Vitor também. O Vitor trabalha na mesa de operações, faz um trabalho excepcional aqui, não vários pontos para trazer aqui para vocês. Obviamente que ele sempre está aqui participando. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre carteira recomendada do pessoal, que eles fazem a gestão, enfim, dúvidas sobre a mesa de operações, procurem o Vitor Amorim lá no @ dele, tá bom? Para fazer alguma parceria ou até mesmo para virar cliente, né, de alguma carteira, de algum, enfim, procurem o Vitor aí para trocar ideia com ele, Vitor T. Amorim, ou também, né, me coloca à disposição aqui, caso você queira saber alguma coisa sobre análise técnica, mercados, opiniões, também estou lá no meu Instagram, no meu Twitter, @heitor.bortolucci. Beleza, meu querido? Muito obrigado, viu? É isso. Obrigado você, Heitor. Obrigado você aí de casa por estar acompanhando nós aqui mais uma noite. É isso aí. Vamos para mais uma, gente. É isso aí. Galera, obrigado pela participação. Deixem um like para fortalecer o nosso canal. E obrigado ao Deilson aí que está acompanhando, está aí na pegada aí de tentar ajudar a gente na difícil missão aqui de colocar um conteúdo e uma estrutura boa para vocês, sem virar um bicho azul, rosa, né? O que virou A aqui? Rosa ou azul? Tava azul, tava azul. A Tava gente azul. brinca aqui, o Deilson é o operador de live. Boa. Valeu, meus queridos. Obrigado, tamo junto e até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.